Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso programa Questão Legal. Eu sou a professora Mariana Suertes, coordenadora do curso de Direito. No episódio de hoje, nós vamos tratar sobre os impactos da inteligência artificial para os profissionais do direito. Tenho hoje o prazer de conversar com o professor João Salvador, que é mestre em Direito Empresarial e vai trazer para nós os aspectos da inteligência artificial. Bem-vindo, professor João. Muito obrigado, Mari, professora Mari, nossa coordenadora querida. É um prazer estar aqui novamente. Muito bem, então vamos tratar desse assunto aí que é tão desafiador, traz grandes desafios para os profissionais do direito. E uma pergunta que muitos fazem, um questionamento que é muito comum, ô professor João, é saber a inteligência artificial, de que modo que ela vai afetar o operador do direito? Bom, na verdade ela já está afetando, né? Ela já está afetando não só o operador do direito, ela está afetando a nossa sociedade. Como é inevitável, a questão é entender quais serão as consequências. Infelizmente, a mídia e a cultura pop sempre trouxeram demonstrações de um futuro complicado para a raça humana quando convive com a inteligência artificial e o avanço da robótica. E a gente não tem nenhum gatilho visual ainda de facilidades, mas sim teremos risco de ter coisas boas e coisas ruins também nesse futuro próximo que já está chegando. E a questão envolvendo a atuação do advogado? Então hoje sabemos aí da utilização da inteligência artificial na produção de peças, enfim, como que vai ficar a profissão do advogado, a atuação do advogado? Corre o risco de ser extinta, professor? Sim e não. Sim, a inteligência artificial vai tirar muitos empregos de advogados, mas não vai tirar o local de trabalho de uma boa parte dos advogados. E aí é importante entender o que isso significa. A inteligência artificial, num primeiro momento de implantação, e essa implantação já acontece nos escritórios hoje, por exemplo, está substituindo os advogados e operadores do direito que fazem trabalhos repetitivos. Só que faltará, e sempre vai faltar, pelo menos é o que a gente acredita, faltará aquilo que separa o cérebro humano das redes neurais artificiais, da inteligência artificial, que é exatamente o feeling. Haverão sempre pessoas que terão uma capacidade de raciocínio que não é baseada na lógica, mas sim baseada no sentimento, nos instintos, que separa eles, então, de um trabalho que será substituído pelas inteligências artificiais. Mas sim, os advogados que fazem trabalhos repetitivos serão retirados do mercado. Olha que desafiador, hein? Ô, professor, eu gostaria de saber como que a inteligência artificial e a machine learning podem ser usadas no campo jurídico. Então, machine learning é a grande condição que a inteligência artificial tem, que é aquela capacidade que a inteligência tem de ser ensinada pelo cérebro humano. O que a gente puder ensinar para a inteligência artificial, ela vai aprender e vai realizar. Então ela vai poder sair não só da substituição do trabalho humano de repetição, também para soluções de problemas jurídicos, baseados inclusive em questões que já foram tratadas no passado, como jurisprudências. A grande questão também é pensar que a inteligência artificial é capaz de realizar a deep learning, ou seja, ela mesmo aprender com sua própria experiência, criando sozinha redes neurais artificiais que simulariam o cérebro humano também. Isso é uma conversa que a gente poderia ter em vários outros momentos, porque entra numa questão sociológica, histórica muito grande. Muito bem, nós trabalhamos aí, né, o grande desafio é a solução dos conflitos, somos provocados para isso. Então vem esse desafio de utilizar essas ferramentas da melhor forma, né, professor? Eu também gostaria que o senhor explicasse aqui para os nossos telespectadores acerca das Lawtechs. O que são essas Lawtechs? Lawtechs são startups que utilizam a inteligência artificial para serviços jurídicos. Não só serviços jurídicos clássicos,
relacionados à rotina do escritório de advocacia, mas também aqueles anexos à atividade, sobretudo a atividade empresarial da advocacia, como, por exemplo, uma Lautec que trata de compliance, com gestão de pessoas, gestão de documentos. As Lautecs estão junto de outras startups com inteligência artificial, por exemplo, a IT Tech, que é as startups de tecnologia de informação, as Health Techs, as startups de tecnologia de saúde, e são todas elas conectadas com a inteligência artificial, vinculadas aos desafios do mundo que se apresenta. E dentro desses desafios, hoje nós sabemos aí a questão envolvendo os algoritmos. Se fala muito dos algoritmos. Eu faço uma pesquisa na área jurídica e depois eu sou encaminhada diretamente para páginas relacionadas àquele assunto. O que é um algoritmo, professor? Falar em algoritmo parece falar de um fantasma, né? Quem nunca já ouviu falar que o algoritmo do Instagram está ouvindo você falar que você quer comprar um ventilador e de repente aparece no seu Instagram lá uma notícia de ventilador, né? Algoritmo é um conjunto de comandos que é incluído na programação da inteligência artificial para a solução de questões ou para a solução de problemas. Esse conjunto de comandos, ele não é um conjunto travado, ele é um conjunto com abertura de possibilidades, exatamente porque a inteligência artificial possui a machine learning, e é justamente aquele motor intelectual que a inteligência artificial tem para atuar na sua tarefa. E falando em tarefa, em desempenho de tarefa, eu gostaria de ouvi-lo acerca do poder judiciário, o poder executivo, o legislativo, enfim. Como que o Estado está lidando hoje com a inteligência artificial? Bom, a inteligência artificial, né, nos órgãos públicos, ela está nessa primeira fase de troca de responsabilidade do ser humano para a inteligência artificial na gestão de questões repetitivas, de questões de documentos. Numa próxima fase, provavelmente, a inteligência artificial para esses órgãos vai auxiliar na questão das jurisprudências, na questão das decisões, e eu não posso dizer qual será o limite da utilização da inteligência artificial nos órgãos públicos, mas de fato, hoje existe a consequência ruim da substituição do material humano, mas é inevitável. E dentro aí desse raciocínio de que não tem como evitar mais, né? Nós estamos caminhando dentro desse processo de inovação, de tecnologia. Como que você fez referência ao poder público? E na esfera privada, como que os escritórios eles estão se preparando, se adequando dentro da sua vivência? Você percebe um investimento nesse aspecto envolvendo inteligência artificial dentro do setor privado? Sim, grandes bancas de escritórios já se valem há algum tempo de softwares de automação de escritório. Esses softwares que foram lançados ainda como inteligência artificial primitiva, hoje estão sendo trocados por outros serviços. Esses outros serviços são exatamente responsáveis para fazer o peticionamento em massa, para fazer pesquisa de jurisprudência, para fazer análise de previsão de resultado de um determinado processo judicial. Mas, claro, isso é algo que é visualizado por grandes bancas de escritório. Aquelas que não são focadas com essas inovações ainda estão longe de ter contato com a inteligência artificial na sua atividade. E como serão, já que existem aí essas bancas que estão investindo na inteligência artificial, enfim, como que serão os empregos jurídicos relacionados a essa nova era da advocacia? Bom, eu prevejo que os empregos jurídicos da advocacia serão todos eles voltados ao profissional gestor. O profissional operador de tarefas repetitivas, ele não vai ser aproveitado no futuro próximo. O gestor sim vai ser, porque o gestor é aquele que vai demonstrar a diferença entre a inteligência artificial e o cérebro humano, e como eu falei anteriormente, é a capacidade de fazer a decisão baseada no seu sentimento, no seu feeling e não na razão.
Você fala aí que o novo profissional deve ter essa característica da gestão. E o que mais, professor, você poderia destacar, já pensando aí no nosso público, em acadêmicos que já se preocupam com o mercado de trabalho? Quais seriam as habilidades importantes a serem desenvolvidas por esses futuros profissionais? Quais seriam as soft skills desses novos profissionais? Bom, os novos profissionais têm que entender que o direito não é uma ferramenta única. Ele precisa entender que ele tem que ter acesso a toda e qualquer informação que está a ele disponível. E vejam, a gente tem à disposição a maior faculdade do mundo gratuita hoje, que é o Google, e o desenvolvimento das habilidades e dos conhecimentos baseado nessas informações novas faz parte desse caminho que o novo profissional vai ter que trilhar. Não há como falar que a pessoa se forma e será um advogado tributarista, como eu sou. Ela tem que ser um advogado tributarista que entende de empresa, que entende de colaboradores, que entende das relações governamentais, que entende de tecnologia e que entende de sociedade. Bem complexo, hein, professor? Enfim, desafiador. Eu gostaria de ouvi-lo agora acerca de aplicação dessas novas tecnologias, né? O que seria um exemplo da utilização da inteligência artificial dentro do direito? Eu vou lembrar de duas ferramentas que a inteligência artificial tem hoje que estão sendo muito utilizadas no mercado. Uma se chama LegalAuth, de Authentics, e Legal Labs, de laboratório. A LegalAuth de Authentics é a inteligência artificial aplicada na análise de documentos, ajudando exatamente os operadores do direito a identificarem os padrões de erro nos documentos e, com isso, a eficácia da atuação deles acaba sendo maior porque evita justamente o fracasso baseado em erros não verificados. E o Legal Labs faz a inteligência artificial aplicada à jurisprudência, fazendo com que a varredura de jurisprudência na base de dados da internet seja muito mais eficaz, já que se aplica de uma forma muito mais conectada com o caso de cada um das tarefas que é apresentada àquela inteligência. São duas das grandes ferramentas que estão sendo utilizadas hoje pelos escritórios. Professor, uma outra questão que é discutida é sobre os lados da inteligência artificial. Diz então que há dois lados da inteligência artificial. O que seria isso? Exato. Inteligência artificial, ela emula o cérebro humano. A machine learning dá a ela a capacidade de aprender e a deep learning dá a ela a capacidade de desenvolver independente da comunicação humana. Se ela emula o cérebro humano, ela é como um cérebro humano também nos seus erros. A inteligência artificial é capaz de aprender coisas boas e é capaz de aprender coisas ruins. E aí a gente entra nos grandes problemas que assolam a nossa sociedade, que é racismo, machismo, violência, intolerância. E corremos o risco muito grande da inteligência artificial também aprender e ela mesma realizar esses atos também com graus de erro, por mais que ela acredite que está fazendo algo com razão. Então isso é uma coisa que os desenvolvedores de IA precisam também estar atentos. Muito complexa essa questão e quando a gente pensa no direito, no papel do direito, no Estado democrático que nós vivemos, eu acho que isso será, sim, um ponto sensível da utilização da inteligência artificial, né, professor? E pensando aí nessa utilização, eu gostaria de ouvi-lo acerca da questão da aplicação do direito e da inteligência artificial, uma vez que o direito nós trabalhamos com conceitos caros ao Estado democrático, a ideia de justiça, a ideia de liberdade, a ideia de igualdade. Como que a inteligência artificial ela pode colaborar ou não para esse fortalecimento do nosso Estado democrático de direito? A inteligência artificial também lida com justiça, com ética e com moral. Só que, diferentemente do cérebro humano, ela lida com esses instrumentos sociais baseados em razão. E muitas das vezes a gente não faz as nossas escolhas baseadas em razão. Pode ser então que num determinado momento haverá um embate entre inteligência artificial e os seres humanos, justamente na noção do que é direito, o que é justiça
e o que é ética para a inteligência artificial e que é para a gente. Pode ser que num determinado momento, talvez um momento muito próximo, a gente vai ter uma dissonância entre essas duas fontes, exatamente por causa disso, porque esses instrumentos são analisados pela inteligência artificial baseada em razão. E muitas das vezes a gente não o faz. O amor, por exemplo, não é baseado em razão. Ô professor João, tem muitos dos nossos alunos aí nos assistindo, acompanhando o programa Questão Legal. E eu gostaria agora que você deixasse para esses nossos alunos indicações. O que eles podem fazer para conhecer um pouco mais esse universo, enfim, para já irem acompanhando essas transformações? Quais são as suas orientações para os futuros profissionais, em termos de estudo, acompanhamento, enfim? Como que eles podem ficar por dentro do que é a inteligência artificial e a sua relação com o direito? Primeiro, eu convido a todos a aceitarem que não é se e nem quando, já é agora. Inteligência artificial faz parte da nossa vida. Então tem que partir desse pressuposto, e partindo desse pressuposto, você entende que tem que fazer parte da sua busca por informações essas matérias. As grandes informações de inteligência artificial hoje estão todas gratuitas na internet. A gente pode se valer dos cursos online todos, que são gratuitos e disponíveis. A Coursera é uma plataforma muito grande e gratuita que traz treinamento em inteligência artificial aplicada a todas as matérias, inclusive ao direito, com certificados, que é gratuito também. E, claro, ver a cultura pop também é importante. A cultura pop, com filmes, com livros, ela traz alguma antecipação. Faço aqui a sugestão de um filme que está no cinema agora, chamado Resistência, que é um filme que trata da inteligência artificial de uma forma muito interessante, eu não vou dar o spoiler aqui. E também uma série da Netflix chamada Carbono Alterado, Altered Carbon, baseado num livro também que traz inteligência artificial de uma outra forma, que também é bem legal de se assistir. Muito bem, então fique ligado aí para essas dicas. Eu quero agradecer muito esse bate-papo aqui com o professor João Salvador, que mais uma vez vem abordar aí questões importantes dentro do direito. Muito obrigada, professor, e até mais. Eu que agradeço, estou sempre à disposição.